Oi, pessoal! Mais uma semana de episódio solo aqui no Unboxing. Como vocês já sabem, toda semana que tem uma entrevista, a semana seguinte é um episódio solo falando sobre reflexões dessa entrevista que passou. A da semana passada foi com a Karen Brandolis, ela é fundadora da ONG Passarela Alternativa. Se você não assistiu esse episódio, volta lá, assiste ali, depois vem pra cá, porque senão esse episódio, essa conversa não vai fazer sentido pra você. E eu acho que, assim, a entrevista da semana passada com a Karen realmente é uma entrevista que é quase uma responsabilidade social assistir essa entrevista. Ela traz uma visão e ela, assim, ilumina um lado do mundo e do Brasil que é tão importante e que a gente pensa muito pouco sobre isso, que são as mulheres, egressas ou encarceradas do sistema prisional brasileiro. E o trabalho da Passarela Alternativa visa, de fato, ensinar ferramentas de desenvolvimento pessoal e capacitação para essas mulheres conseguirem escrever um novo capítulo, inclusive enquanto elas estão na prisão, porque a Karen trabalha com essas mulheres enquanto elas estão presas, né, no regime semiaberto e depois que elas estão soltas. Então, é um trabalho de desenvolvimento que não precisa que a mulher tenha saído da prisão para já começar, né? Já pode começar desde de sempre, mas óbvio de formas diferentes que ela explica no episódio. E óbvio, evitar o retorno para o crime. Então é um trabalho maravilhoso, além dela trabalhar com essas mulheres que estão no sistema prisional, né, no Brasil, ela também tem um trabalho muito importante de conscientização sobre a pobreza menstrual. Eu confesso que antes de ter a minha conversa de pauta com a Karen, eu nunca tinha ouvido falar nesse termo, pobreza menstrual. E ela me ensinou muita coisa sobre, então assim, de verdade, vá assistir o episódio, porque ali ela explica tudo bonitinho, né, na íntegra. Óbvio que vindo dela é melhor do que vindo de mim, senão vira um telefone sem fio, mas é uma excelente fonte de assim, conhecimento desses assuntos. Fora que a história dela é muito legal, de como ela veio parar, né, como que ela veio descobrir o propósito dela, nesse meio, nesse nicho específico de voluntariado e terceiro setor. Então, assiste o episódio dela e depois volta pra cá, porque eu separei algumas pautas pra conversar, mas realmente é um episódio que dá pra conversar aqui sobre horas. Bom, vamos lá. Primeira coisa. Antes de eu começar a falar sobre as reflexões, gente, se inscrevam aqui no canal se você tá assistindo no YouTube ou no Spotify ou no Apple Music, no Amazon, enfim, onde você estiver ouvindo o seu podcast, dá o seu like, se inscreve, não é só dar like, tem que se inscrever, porque é muito importante aqui o número de inscrição subir. A gente tem mais pessoas que assistem o podcast do que inscritos, então se inscrevam, dê seu follow. No Instagram, a gente é @unboxingpodcast. Então, segue em todas as redes, que é muito importante pra gente. Bom, primeiro de tudo, eu queria começar falando sobre o conceito de legado, né? Que, claro, que é algo que a gente conversou muito, né, no podcast na conversa com a Karen, porque legado não é só, assim, a herança que a gente quer deixar material, né, assim, a as coisas maiores, né, uma empresa que ela vai deixar aí, que vai, se Deus quiser, viver mais tempo do que todos nós. Então, assim, não é só esse legado importante. O nosso legado, ele tá nas conversas que a gente tem, ele tá na troca de olhar, ele tá num comentário que você faz para uma pessoa que faz ela refletir. Então, o legado ele pode ser uma coisa grande e marcante e assim, pomposa, mas ele não precisa ser uma coisa tão gigantesca. O legado, ele tá, eu acredito, nos detalhes. É quando você fala assim: "Nossa, essa pessoa tem uma energia tão boa", isso também é um tipo de legado que você tá deixando. Quando você fala assim: "Nossa, eu tô dedicando 1 hora da minha semana pra pensar em algo maior do que eu", seja
ir pegar lixo na rua, seja, fazer uma hora de um voluntariado para ensinar alguma coisa que você sabe que outra pessoa pode ajudar outra pessoa a evoluir na vida, seja ler um livro para umas crianças carentes, seja qualquer coisa, né. Então, assim, esse legado de o que que a gente escolhe, abraçar dentro da nossa rotina e o que que a gente dedica o nosso tempo é tão importante, porque são sementinhas que a gente vai plantando. E tem aquela frase que eu gosto muito, que é: "A gente tá a 7 pessoas de distância no nosso networking de conhecer qualquer pessoa do mundo inteiro". Então você pode imaginar, talvez isso até tenha mudado hoje em dia com as redes sociais, mas antes essa era uma estatística muito conversada, né, no mundo do marketing onde eu trabalhava, né, no corporativo. E assim, se você parar para pensar, hoje a gente tem tantos seguidores e pessoas que a gente conversa quando a gente posta alguma coisa, que nem vão conhecer a gente pessoalmente, então o nosso poder de semear o bem e de semear coisas positivas e de que vão de fato evoluir o mundo é tão grande, e eu acho que a gente pouco pensa sobre isso no nosso dia a dia. Então, não é nem sobre você fazer um ato, ter aquele desafio, né, de fazer um ato positivo no seu dia, coisa assim, acho que nem é sobre isso, é mais sobre você fazer com intenção, né. Às vezes você tá conversando com uma amiga, dando um conselho num jantar, pode ser uma forma de legado que vai plantar uma semente para ela que vai florescer aonde você for. Então, eu acho que isso que é o mais importante, a gente lembrar do nosso poder de legado e trazer esse propósito para o que quer que a gente faça, né. Claro que quando a gente, né, tá falando de uma conversa com uma pessoa que escolheu se dedicar, né, e dedicar sua carreira para o terceiro setor, né, de assim, tá ativamente todos os dias pensando como é que eu posso ajudar pessoas que estão, mais vulneráveis do que eu, de uma maneira tão legal que a Karen traz, né, que não é uma coisa hierarquizada de: "Ah, eu tô indo ajudar porque isso vai me curar". Não, não é egocêntrico, é de fato uma troca, né, de falar: "Tá, eu posso ajudar essa pessoa que tá tendo uma dificuldade X e em troca ela pode também me ajudar por uma coisa que eu nem imagino que eu precisava, um insight que eu nem precisava ter para uma outra coisa". Então, assim, a gente realmente faz parte desse efeito dominó. Então, eu acho que é muito importante a gente lembrar isso, porque esse senso de comunidade, isso é uma coisa que eu acho que a rede social trouxe tanto para o positivo quanto para o negativo, né, mas aí vai da escolha e da consciência de cada um. Ela traz essa coisa de que nós somos parte de uma rede, né, a gente tá ali numa teia, né, que a gente tá conectado, então tudo que a gente faz, no nosso dia a dia que é, no fim, interconexão com pessoas, porque a vida é isso, né, a gente existe um social, a gente não vive uma vida ermite, eh, a gente tem momentos érmites, mas difícil alguém que vive uma vida, né, 100% érmite. É muito importante a gente lembrar que todo momento é uma oportunidade para você estar semeando bem e plantando coisas do bem. E que esse exercício de plantar coisas do bem é um exercício de muita consciência, né. Acho que o legal da história da Karen que ela falou, foi ela sempre soube que ela tinha uma paixão que era a moda, e ela teve uma criação, né, ela falou que ela cresceu num berço cristão, que sempre tinha muita ênfase nesse lado de senso de comunidade, de como você pode ajudar, doar seu tempo, né, não é só dinheiro, né, gente, é tempo, é informação, dedicação. Então, assim, ela tinha esses 2 mundos, e não era uma conexão óbvia entre essas 2 paixões. E acho que o mais legal foi que, através do trabalho voluntário que ela fazia junto com a igreja, ela conseguiu descobrir como ela ia incorporar a paixão dela por moda dentro dessa outra paixão que é a doação, a parte de ajudar pessoas mais vulneráveis que ela. Então acho que e o mais legal é que aconteceu tudo de uma forma não óbvia, né. Claro que ela contou, né, que ela passou por vários cursos de faculdade, foi, assim, meio que um erros e acertos até ela descobrir que não, de fato eu quero cursar moda e vou cursar marketing, e aí, através do trabalho voluntário, ela falou: "Meu Deus, eu vou fazer um desfile dentro de uma prisão", e foi ali, né, através do olhar de uma mulher, que ela de fato descobriu o propósito dela.
Ela falou: "Gente, eu vim para o mundo para fazer isso". E aí ela começou a construir com esse com essa, assim, com essa união de mundos, a passarela alternativa. Então acho que às vezes a gente fala assim: "Nossa, eu gosto tanto de uma coisa, mas o meu trabalho é tão diferente daquilo, eu não sei como elas estão conectadas", que às vezes basta você se abrir para esse mundo e começar a plantar essa semente no seu subconsciente de eu quero fazer de alguma forma eu quero unir essas 2 coisas, que quando você menos espera, você se vê no meio dessa intersecção. E olha que louco, ela conseguiu ainda por cima fazer um duplo clique dentro do mundo da moda e pegar o upcycling como, assim, o denominador comum entre o trabalho de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de capacitação, né, de ferramentas para capacitação que podem virar um trabalho, e a parte de ajudar ao próximo. Então, né, e assim, só pra quem, se você assistiu a entrevista, você sabe o que é upcycling, mas, o upcycling, ele basicamente é quando você pega algo que não teria mais valor, né, algo que seria descartado de roupa, pano, qualquer material, tecido, enfim, e você dá uma nova vida para aquilo, né. Então, é você pegar uma calça que tá rasgada e aí, naquele lugar do rasgo, você coloca um outro pano de um outro material e faz uma calça super cool que tem um pano diferente ali, enfim, um patchwork, você dá uma nova vida, né. Então, olha que legal e olha que paralelo importante quando você está trabalhando com mulheres ou pessoas, né, no geral, que estão passando por um período, de reavaliação de vida, né, quando uma pessoa vai pra cadeia, ela tá fora da sociedade, ela tá vivendo uma rotina totalmente, controlada, e você pega essa pessoa e fala: "Não, você tem uma esperança de que isso não precisa te definir pra sempre. Isso é um capítulo que você passou e agora você vai ter uma nova vida. A gente não vai nunca, né, deletar o que aconteceu, mas a gente não vai deixar aquilo te definir, né". Então, que é igual é o perfeito, paralelo de pegar uma roupa que estava, assim, com uma mancha ou um momento de um rasgo, uma in que foi interrompida, né, na vida útil daquele produto, e dar uma vida 100% nova para ela. Então olha como essa intersecção entre a criatividade, a esperança, o desenvolvimento, tá tudo conectado, tá tudo, assim, costurado dentro dessa ONG tão bacana de moda e criação de novo capítulos dessas mulheres. Então, assim, eu acho esse lugar da passarela alternativa tão genial. Karen falou sobre sentar e bordar, né, não dá pra ou costurar, não dá pra você chegar na máquina de costura se você tá estressado, se você tá com raiva, se você tá esbaforida. Não, você precisa sentar, respirar com calma, e ir lá e fazer, porque senão não vai dar certo, senão você vai costurar tudo errado, vai ter que voltar tudo de novo. Então é um exercício de paciência, de tolerância, de disciplina, de, assim, bastante, presença, né. Então, é um momento ali é quase uma meditação ativa, porque você tá concentrada naquela coisa e a cabeça começa a pensar, focar tanto naquilo que você não tá pensando nos problemas em volta do mundo. Naquele momento, você tá focado em desenvolver essa capacidade, né, esse skill. Então, assim, acho, toda essa intersecção genial. Hã, acho também que é muito importante, né, aquilo que a Karen falou de que a gente às vezes quer na melhor das intenções, porque todo mundo quer, entre aspas, "dar certo" na vida, né, a gente olha: "Eu quero viver aquela vida daquela pessoa", só que quando você projeta aquilo, você não consegue aflorar quem você é, né. E às vezes, quando você passa por um processo como esse, né, de ser preso, de ser separado da sociedade, você
pensa assim: "Nossa, eu já não deu certo o que eu tentei fazer na minha vida, então quem que eu posso me moldar e ser igual a quem?". E não é sobre você ser igual a ninguém, é sobre você falar: "Tudo bem, tive esse obstáculo no meio do caminho, mas agora deixa eu me descobrir quem eu sou de verdade. Quais são os valores que me faltam? O que que eu preciso aprender? O que que eu posso, preencher a minha vida com isso?". Por isso que a parte do desenvolvimento pessoal, né, a parte de meio que um coaching, assim, que tem nas turmas da Passarela Alternativa é tão importante. Porque você não só está capacitando a pessoa em termos de: "Ah, você pode fazer isso como um trabalho daqui para frente, você pode conseguir um emprego fazendo isso". Você também tem o desenvolvimento, terapêutico de falar: "Vamos pensar sobre você como uma nova pessoa. O que que você quer manter, o que que é bom do seu passado que a gente quer manter, quais são as lições e quais são as partes que a gente precisa deixar para trás". E isso é um trabalho muito difícil de ser feito sem uma ajuda, né, sem um amparo. Então é legal que a passarela também dá esse amparo para as mulheres que estão trabalhando com elas. Então, assim, genial, assim, eu acho incrível todo esse trabalho. Eh, Acho também muito importante, como a gente falou, sobre a importância do nosso ambiente, né, e como o ambiente influencia tudo. Isso serve tanto para a parte do ambiente físico, né, quando a Karen contou da primeira ONG que ela foi trabalhar, que ela falou assim: "Gente, eu cheguei lá e tinha uma cara de ONG, assim, não tinha acolhimento nenhum, não tinha personalidade", que aí ela pegou, mobilizou os amigos arquitetos, foi fazer uma nova decoração, foi fazer uma nova organização ali das partes, dos detalhes e tudo mais, porque realmente quando você já tá numa situação vulnerável que você precisa, né, pôr o ego de lado e pedir ajuda, já é um passo, assim, muito difícil e desafiador para muitas pessoas. E ainda por cima, quando você chega num lugar que não tem uma visualmente não acolhe, torna o processo ainda mais difícil, porque você não quer que a pessoa sinta nenhuma sensação, além das que já são naturais de sentir, de assim, dificuldade de pedir, de tal, de colocar o orgulho de lado e tudo mais, e que o ambiente dificulte esse acolhimento, né. Então, assim, tanto o ambiente físico pode nos fazer sentir super bem acolhidos, quanto mal acolhidos ou, assim, você é mais um na fila, né. Então, assim, essa parte de o ambiente é muito importante, mas também o nosso ambiente de com quem a gente quer estar junto, nosso círculo de amizades, a nossa família, as pessoas que a gente passa mais tempo, o nosso trabalho. Então, assim, realmente o nosso ambiente nos influencia muito, a gente sabe, né, a gente eu pelo menos ouvia muito isso da minha família, tipo: "Diga com quem você andas que te direi quem és", porque você é meio que aquela média das pessoas que você passa mais tempo juntos. E quando você percebe que a sua vida não tá andando pra frente, minha vida não tá tendo os resultados que eu gostaria de ter, olhe para o seu ambiente. Você tá num ambiente de trabalho que tá trazendo o melhor de você pra fora? Você tá um círculo de amizades que tá trazendo o seu melhor pra fora? Você tá num ambiente que, na sua família, com pessoas que você acha que estão te somando ao invés de te, minando o desenvolvimento? Então faça essa avaliação, tanto de ambiente físico quanto de ambientes não físicos, que você vai conseguir dizer, o que você precisa mudar. Isso também serve para aquela grande história que todo mundo sabe, de arrumar a cama logo que acorda, ficar com o quarto arrumado, armário arrumado. Tudo isso ajuda a gente a ter um ambiente organizado, a gente pensa melhor, a gente tem, né, quem não quer chegar numa casa limpa, cheirosa, arrumada? Você não quer chegar do dia do trabalho e tá tudo uma zona de ponta cabeça, você fala: "Meu Deus, meu dia já foi pesado, já foi difícil, e ainda chego aqui e tá tudo uma zona", você não consegue ter uma escapatória, você não consegue ter um momento de relaxar e organizar o pensamento. Então, realmente a importância do nosso ambiente é muito, muito grande, né. E como último ponto, né, que eu queria deixar, realmente achei isso um fato bem impactante, é sobre a pobreza menstrual. Gente, essa reflexão, assim, ficou comigo desde a conversa de pauta com a Karen, depois na entrevista mais uma vez, e agora revendo e falando isso de novo. Acho que enquanto mulher,
a menstruação ela faz parte do nosso mundo, né, assim, nós somos a gente tem nosso ciclo, a gente tem nossas fases. E realmente a menstruação uma pauta bem confusa para as mulheres, especialmente quando você menstrua pela primeira vez, é tudo confuso, você não entende muito bem o que está acontecendo e a importância de ter alguém ali te guiando, te ensinando e te explicando o que está acontecendo com você é tão importante. E o fato de que existem tantas mulheres pelo mundo que não têm esse amparo, realmente é algo que me fez parar e pensar e querer me envolver mais com esse com essa, assim, essa forma de ajuda. Primeira coisa é divulgar a informação de que essa pobreza menstrual existe, né, que existem tantas mulheres, né, das 3 áreas que a Karen mencionou, né, tanto mulheres de rua, mulheres periféricas e mulheres, né, que estão no sistema de cárcere do Brasil e do mundo, né, mas vamos falar de Brasil para ser mais fácil e mais, assim, próximo, né, da gente, que sofrem com isso, né. Então, são situações onde as informações mais básicas não estão sendo divulgadas e não estão sendo ensinadas para essas mulheres. Então, assim, isso realmente é um assunto que eu encorajo vocês a entrarem no site da Passarela Alternativa, se informarem, ver como vocês podem ajudar. Às vezes tem alguém mais próximo do que vocês imaginam que precisam desse tipo de informação. Então, assim, realmente menstruar faz parte de ser mulher, não tem como fugir, né. E, assim, se você tá menstruando, tá tendo seu ciclo uma vez ao mês, tá tudo é um grande indício de que tá tudo funcionando no seu sistema, então deveria ser uma coisa positiva, mas saber o que fazer nessa situação é tão importante. Então, eu vou deixar o site aqui de novo da Passarela Alternativa, vou deixar o Instagram da Passarela da Karen. Sigam, se envolvam, doem para elas, o que vocês tiverem de roupa que não usa mais, tecidos, qualquer coisa que vocês tenham em casa que possa ser utilizado para o upcycling, né, então que possa ajudar também a passarela. E se envolvam com esse projeto que é maravilhoso, e eu fiquei muito feliz de conhecer a Karen, de trazer ela no unboxing e de estar aqui falando da passarela para vocês, porque realmente é uma ONG muito especial. Então, obrigada, espero que vocês tenham gostado desse episódio e dessas reflexões, e espero que vocês se envolvam mais com qualquer tipo de ajuda para qualquer situação mais vulnerável, seja bicho, pessoas, meio ambiente, o que seja. O importante é a gente ajudar e fazer nossa parte. Um beijo e até semana que vem.